Estamos aqui com a nossa live, né, todas as segundas, enquanto não damos início ou retomamos as nossas atividades, que é o tratamento com magnetismo, às segundas-feiras. Logo, muito breve, nós estaremos, com certeza, recebendo os amigos para darmos continuidade a esse tratamento que, com certeza, tem uma importância muito grande na vida de todos nós. O tema que nós escolhemos para hoje, dentre aqueles que a gente vem selecionando e relacionando para falarmos, ele tem tudo a ver com o momento presente. Nunca se falou tanto em doença como se tem falado nesses últimos meses, em consequência dessa pandemia que tem mexido tanto com todos os setores da vida humana, tanto a parte social, econômica, mas um fator importante é o fator da saúde, principalmente a saúde mental. Está se criando, está se formando uma geração de pessoas perturbadas, e a gente tem recebido muitas comunicações através do WhatsApp, telefonemas, de pessoas aflitas, precisando do tratamento espiritual, no que diz respeito de forma mais específica com o magnetismo. E é por isso que nós precisamos dar uma maior ênfase a esse tema, que com certeza vai nos trazer algumas informações, algumas orientações nesse sentido, e isso com certeza vai cada vez mais nos deixar livres de tudo que nós estamos vivendo, através desse peso mental, que com certeza ele vai, de alguma forma, deixar de ser o elo de perturbação na vida de todos nós. E a medicina, que é hoje, e tem sido durante todo o tempo, a nossa grande aliada nos processos de curas, ela tem os seus limites por ser ainda muito materialista. Para se ter uma ideia, desde 1700, as três teses principais da filosofia newtoniana se tornaram a base de estudos científicos não só do universo, mas como também da vida humana. A primeira tese é a do materialismo. A matéria física, para eles, os newtonianos, da física clássica, era a única realidade, como ainda é muito utilizado no pensamento atual. O reducionismo, que foi outra tese muito defendida, onde tudo está na soma dos seus componentes. E em terceiro momento nós temos o determinismo, que é cruel em termos de evolução científica, porque através dele poderia-se prever e controlar todos os resultados, quando a física quântica ela nos mostra exatamente uma outra realidade. Tudo está no olho e na consciência do observador. As experiências feitas nos deram essa certeza, e que hoje ainda se reluta muito para derrubar de algumas teses, mas com certeza elas se fixaram de maneira muito mais evidente na vida atual. No fim do século XIX, o conceito newtoniano de um universo material reinava de maneira praticamente absoluta. Os cientistas, para se ter uma ideia, eles estavam tão satisfeitos com suas descobertas que anunciaram que a ciência na área da física estava completa e não havia mais o que se estudar. Consequentemente, isso é baseado nessa tese da física clássica. Quando a gente fala em medicina e fala em saúde ou adoecimento, a gente geralmente se reporta para o momento mais inicial de toda essa história. E lá no livro Paulo e Estevão, tem uma passagem muito interessante, que é numa das viagens de Paulo
como sendo o apóstolo que divulgou o cristianismo, e graças a ele, hoje nós temos essa grande propagação, e ele foi exatamente aquele que iniciou. Ele encontrou-se com Lucas. Lucas era médico e foi um dos também apóstolos, não aqueles que viveram com Jesus, mas ele era um evangelista porque ele escreveu talvez o mais coerente e o mais equilibrado de todos os evangelhos, até porque ele tinha o conhecimento da medicina da época. E numa conversa de Paulo com Lucas, como eu disse em um determinado encontro, Paulo pergunta: e por que, Lucas, você não se dedica inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino, fazendo uma referência a Jesus? E Lucas responde: sim, claro, mas tenho que considerar os deveres com a minha profissão, que no caso, como eu disse, ele era médico. Mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro, disse Paulo? Até agora tens curado corpos que de qualquer modo irão morrer. Tratar do espírito não seria um esforço mais útil? Com isso não quero dizer que devas desprezar a medicina própria do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Veja que Paulo conhecia já toda a essência do caráter e da espiritualidade de Lucas. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá desvalorizar, até que se resolva fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Veja que diálogo belíssimo que existiu naquele tempo entre Lucas e Paulo, quando Paulo incentiva Lucas e ele o segue nas missões, divulgando o cristianismo, mesmo na condição de médico, e abrindo esse grande parêntese quando ele se torna médico das almas, ou de almas. A área da medicina, voz da ciência materialista, com certeza já salvou muitas vidas. No entanto, os tratamentos newtonianos, baseados na física clássica, continuam caros, nem sempre eficazes e muitas vezes sem resultados. Isso é muito comum nós verificarmos hoje. Nós temos uma medicina muito cara para pequenos ou poucos que pode dela se utilizar, devido ao custo operacional e a falta de amor às pessoas que dela precisam. E eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo é preciso que a gente faça uma reflexão muito profunda sobre isso. Seguindo a linha filosófica, disse, do materialismo, a medicina convencional se concentra apenas no caráter físico do corpo e todos os esforços são destinados a manipular sua composição química, muito embora o trabalho com o campo da energia dos doentes, que isso através do magnetismo já tem mostrado muito mais eficaz. Com certeza nós estamos com isso verificando o quanto a gente pode mudar esses padrões, esses dogmas da própria ciência médica, que ainda resistem em querer manter todo esse pensamento onde o importante é a doença e nunca o doente. As pessoas muitas vezes precisam de uma palavra, de uma motivação, mas a gente não pode culpar só o profissional de saúde. É a própria estrutura que não lhe dá condições. Imagine um médico, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, com uma carga horária de trabalho acima do que consideramos normal, como é que ele pode se dedicar com mais intensidade, com mais afetividade, se ele não dispõe de tempo e de condições suficientes para tal? É preciso que a gente faça uma reflexão no sentido mais geral do que seja esse tema. Temos que reconhecer que a ciência moderna realizou verdadeiros milagres, especialmente na área da traumatologia, embora ainda se considere o corpo como uma máquina. As maravilhas médicas incluem a habilidade de abrir e suturar corpos, transplantar órgãos e até criá-los ou mesmo reproduzi-los.
Mas apesar de todo o conhecimento técnico, ainda vivemos com medo dos vírus, bactérias, que com certeza ameaçam a nossa existência, fato que nós estamos vivendo agora. Para que se tenha uma ideia, o vírus não é um ser vivo como uma bactéria. Ele é um agente infeccioso produzido e criado pelo próprio ser humano, que com certeza, vivendo em seus estados desarmônicos, consequentemente, ele pode ser o grande produtor deste mal que hoje lhe atinge de maneira tão intensa. E é preciso que a gente faça uma reflexão, mas uma reflexão profunda sobre o que nós estamos entendendo como um projeto de vida. Aqueles que se curam por meios de métodos não reconhecidos pela medicina, são normalmente ignorados por ela. Isso ocorre principalmente quando os médicos não conseguem encontrar uma explicação física e material para a cura do seu paciente. Nesses casos, costumo afirmar que eu mesmo não estava realmente doente, mesmo que os resultados dos exames mostrem o contrário, e que tudo não passou de um erro de diagnóstico. A vaidade médica, que muitas vezes não quer se deixar levar por um outro pensamento, por uma outra ideia. Além de descartar a possibilidade de uma cura milagrosa, os médicos tradicionais se recusam a atender ou entender o processo. Chegam até a dizer, não sei o que você fez, nem me interessa saber. A gente está vivendo um fato muito, muito comum. Veja com relação ao próprio Covid, quantos métodos de curas são divergentes, quanta imprecisão com relação aos conceitos e às definições médicas. Um pequeno vírus mexe com tanta coisa em termos de saúde pública e principalmente dentro da área médica. Mas parece que aos poucos a aceitação da medicina holística, que é a medicina mais espiritualizada, tem ajudado a dissipar o dogma do materialismo na área médica. As pessoas que se curam por meios holísticos indicam o tratamento a seus amigos e parentes e com isso tem aumentado muito a quantidade de pessoas que têm procurado essas alternativas. Sempre lembrando que o tratamento com o magnetismo e tantos outros não são tratamentos alternativos, são tratamentos complementares. Todo doente tem que buscar inicialmente o médico. Ele existe para exatamente atender as pessoas que dele precisam, ou deles precisam. Nós ainda temos muito a trilhar no sentido de superar as limitações impostas pelo pensamento newtoniano, como vimos no começo, onde tudo existe em função da matéria. Adoecer é perder a saúde. Então, eu pergunto, o que é a saúde? A definição de saúde, segundo a Organização Mundial, ditada em 1948, ela diz que saúde é o perfeito bem-estar biopsicossocial, ou seja, o bem-estar do corpo, o bem-estar da mente e do meio social em que a pessoa vive. É um conceito que ainda hoje permanece como as bases da sustentação da medicina tradicional no que diz respeito à saúde. Nós, espíritas, aceitamos e temos esse conceito como verdadeiro, claro, mas poderíamos ainda acrescentar também o aspecto espiritual, talvez seja o de maior importância. E nós vamos ver durante esse nosso estudo como isso tem importância. E eu pergunto, a nossa medicina se preocupa com os aspectos psicológicos? Geralmente, quando a pessoa chega para um atendimento médico, como vimos, e não há um diagnóstico conclusivo, nem por imagem, nem por laboratório, é dito pelo médico que ele não tem doença. Quando, na realidade, grande parte das nossas doenças são de naturezas psicológicas. São essas doenças que a gente, muitas vezes, carrega e elas não existem na estrutura física, mas vamos entender
que essas doenças estão dentro de nós, nas nossas estruturas mais íntimas, que é na tessitura da própria alma. São doenças que muitos têm e muitos com certeza ainda permanecem, porque não estão vivendo o que ele disse lá no começo, que é um sistema, um momento de harmonia. Temos também os aspectos sociais, a condição de vida que o nosso povo tem, a desigualdade, enquanto uma grande parte da população do mundo vive da maneira que vive, né? Em lugares que não têm a menor condição de vida, lugares com esgotos a céu aberto, casas desprovidas de todo o sistema de higiene e segurança, são fatores que com certeza desencadeiam os processos de doença, principalmente com relação às nossas crianças. Então, esses fatores são determinantes para os processos de doença. Quando a gente fala em saúde e doença, não podemos esquecer do pai da medicina, que foi Hipócrates. E ele diz: um médico sem conhecimento da astrologia não tem direito a ser chamado médico. Quando ele fala em astrologia, ele fala exatamente no aspecto holístico. Se ele não tiver uma visão maior do ser, não verificando apenas o aspecto da doença, mas observando aquele ser que com certeza precisa ser visto como ser integral, ele não tem como diagnosticar ou tratá-lo da maneira como ele imaginava naquela época. E para tanto é preciso existir o que eles chamavam de homeostase, que é um sistema de equilíbrio. Um equilíbrio em todos os sentidos do corpo, como também da mente. Acima de tudo, o equilíbrio biológico, todas as estruturas que fazem parte desse complexo sistema que é o corpo humano tem que estar em perfeita harmonia, ou em processo homeostático. Também é necessário o equilíbrio mental, no que diz respeito ao fator emocional. Muitas vezes o corpo está até saudável, mas a mente está empavorosa, em distúrbios, em complexos, muitas vezes, de culpa, que tantos absorvem no seu dia a dia, entram em estados de estresse, ansiedade, e isso com certeza vai ser somatizado e, consequentemente, virão as doenças como fator predisponente, através do fator predisponente. Nós temos também o fator social, como nós falamos, o fator ecológico, mas, sobretudo, o fator espiritual. Então, o que é que está faltando para os médicos? Ver o homem como um ser tridimensional, dentro dos 3 aspectos que a gente sempre fala, né? O corpo, a mente e, sobretudo, a alma. Não ver o homem como uma máquina viva, tratar apenas da doença que ele apresenta, através de um processo medicamentoso, através de uma intervenção cirúrgica, seja lá como for, e ver a cura como um atributo do paciente. Ninguém cura ninguém. Os remédios, eles não curam, eles remediam, são paliativos, eles têm a função de regular o sistema químico do corpo que está em desequilíbrio, como nós vimos. Mas quem realmente se cura é o próprio ser que possui a doença, porque a cura ela vem de dentro para fora e nunca de fora para dentro. A espiritualização da medicina, que é o grande sonho que todos nós temos, é cuidar do homem como um ser integral, como nós vimos. Observar que o principal é o doente e não a doença. E reformular o conceito de cura. Isso a gente tem feito sempre nos nossos trabalhos, nas nossas atividades. Com certeza, vamos encontrar sempre os meios para tal. E no atendimento espírita é fundamental ouvir atentamente aquele atendido sem impor a sua verdade, porque muitas vezes ele traz para cada um de nós que faz parte da equipe que atende a sua própria realidade. Geralmente são complexos de culpa, como eu falei, traumas de infância e outros fatores que perturbam a mente, desequilibrando todo o seu sistema mental. E aí é preciso que ele seja ouvido e que você possa, ao ouvi-lo, ter
o conhecimento necessário para fazer uma espécie de um diagnóstico e com certeza indicá-lo, com certeza, para o tratamento espiritual. É muito comum nas casas espíritas criarem sempre a figura do obsessor. Quase todas as perturbações mentais são causadas pelo obsessor, e isso não é verdade. O maior obsessor que existe na vida de cada um de nós somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, com os nossos conflitos, e para tanto é preciso que haja primeiro uma reforma íntima e que essa reforma possa levar você a um momento de paz, de tranquilidade e de equilíbrio acima de tudo. Afastar-se dos dogmas religiosos. Muitas vezes as pessoas trazem transtornos de natureza profunda e vão procurar a orientação não só nas igrejas, nos templos, mas nas casas espíritas também, e são envolvidas ainda mesmo sem que haja nenhuma maldade, nenhum interesse, por problemas mais complexos e colocando nela muitas vezes a culpa. Eu atendo pessoas aqui que trazem exatamente essas histórias e, consequentemente, isso não ajuda, porque é preciso a gente fazer uma coisa fundamental, que é racionalizar a fé, tirar essa fé dogmática, essa fé que tem que acreditar por acreditar. Fé significa confiança, e confiança mútua. O paciente ele tem que ter confiança no seu médico e o médico tem que ter confiança no paciente. Se houver essa interação de confiança, se estrutura um momento de fé, com certeza há uma possibilidade enorme para que o paciente seja curado através dessa orientação. Mas é fundamental na casa espírita respeitar o diagnóstico médico. Como eu disse no começo, quando se está doente, a primeira pessoa que tem que ser procurada é o médico. Qualquer casa espírita que não atender a essa forma de pensar, ela com certeza está quebrando uma norma da própria doutrina. Paradoxos no profissional de saúde. Todos esses fatores, eles são complementares e não excludentes, como tem sido a formação técnica e a formação humanística. O médico, ele tem que ter toda a sua formação técnica acerca da especialidade que ele vai desenvolver na sua profissão de médico. Mas ele precisa ter uma formação humanística, ele tem que ter uma noção do ser, procurar ser uma pessoa que interaja mais com o seu paciente no que diz respeito à sua intimidade, à sua maneira de ser, de pensar, levando para ele sempre uma proposta de motivação, e ele precisa muito disso. A tecnologia, ela avançou muito, graças a ela, hoje se salva muitas vidas. Para que se tenha uma ideia, no início do século passado, quando se desenvolveram esses grandes e importantes equipamentos para os tratamentos, especialmente do câncer e de tantos outros males, isso deu uma sobrevida muito grande à humanidade. Não podemos jamais deixar de valorizar, mas é preciso, como eu disse, também um aspecto da humanização. Muitas vezes os médicos são fantásticos nos seus processos de cura, de trabalho, mas são incapazes de dirigir uma palavra de amor, de carinho, de motivação para o paciente que tanto precisa. E aí também fazer a complementação entre a ciência, que é fundamental, e a espiritualidade. Por isso que a doutrina espírita é fantástica nesse aspecto, que são os 3 pilares de sua sustentação. A filosofia, que é o amor ao saber, ao conhecimento, é a busca da realidade interior. A religião, quando se refere aos ensinos morais, que são os ensinos de Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, mas principalmente a ciência, que tem nos servido como um pilar de sustentação. Então, a doutrina pode falar com muita lucidez sobre saúde e doença dentro desses aspectos, porque ela tem todos os meios para tal. Até porque o próprio Emmanuel disse através do grande e querido médium Chico Xavier, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Eu não acredito que exista uma definição mais completa do que essa. A harmonia da alma. Como é difícil buscar ou encontrar essa harmonia. Vivemos um processo de uma mente macaco louco, como dizia nosso amigo Raul Teixeira. Pulamos de galho em galho e não sabemos em que galho ficamos. Esse é o
processo da nossa vida cotidiana. A nossa mente, ela por estar vivendo esse mundo que nós estamos vivendo, de uma intensidade de pensamentos, de preocupações intensas, vivemos mais o amanhã, carregamos mais o ontem do que propriamente o hoje. Consequentemente, isso nos leva sempre aos grandes sofrimentos que têm sido a causa de tantas doenças. A ignorância quanto às leis divinas e o seu cumprimento. Por isso que eu sempre digo que Jesus veio nos ensinar aqui foi cumprir as leis divinas. E a ponto dos Espíritos dizerem que a lei de Deus, como lei divina, está na consciência de cada um. E todas as vezes que dela se afasta, o homem corre nos erros. Todas as vezes que você perde o senso comum da vida, o sentido e a motivação de viver, você começa a conflitar aí, contrariar a lei divina. E aí começam a surgir os grandes problemas que resultam exatamente nisso que a gente está comentando, que são as doenças. O egoísmo desenfreado, o excesso de vaidade pessoal. As pessoas se preocupam apenas com elas, não estão olhando o próximo, como nós vimos. O desconhecimento sobre a finalidade da vida. Vivemos uma vida totalmente vinculada aos processos e às conquistas materiais. Esquecemos que somos um espírito, não temos um espírito. Estamos aqui vivendo uma transição, que logo, logo vamos embora e vamos levar daqui saúde ou doença, dependendo de como movermos o nosso pensamento. O desconhecimento sobre a realidade da alma e suas necessidades evolutivas. Isso tudo é motivo de sofrimento. A partir do momento que o homem conseguir se conscientizar de tudo isso e partir para uma nova proposta, onde não haja mais o desamor, a insensibilidade e, sobretudo, a cegueira espiritual, que é tão comum no dia de hoje. E um dos fatores muito interessantes, quando a gente fala de doença, é a dor. O que é a dor? Eu costumo sempre dizer, a dor é um dispositivo que assinala na vida de cada um de nós esse desequilíbrio, essa desarmonia. Porque a dor, ela é o resultado dos nossos erros e débitos, tanto os atuais como os do passado. Quando nós, muitas vezes, nos lembramos de uma questão do passado que nos trouxe um constrangimento, uma decepção, uma frustração, e trazemos para o momento presente, sentimos a dor do remorso, muitas vezes a dor da raiva, do ódio, do ressentimento. E isso tudo nos arremete para os processos do desequilíbrio que muitas vezes nos leva aos estados doentios. Por isso que Emmanuel dizia, onde está a tua dor, é onde esteve o teu abuso. Ou seja, a dor é um excesso. Todas as vezes que a gente perde o sentido do equilíbrio, tanto fisiológico como mental, é consequentemente buscar a dor. E ela vai nos avisar. Ela não tem o propósito nem a função de nos fazer sofrer. Ela é apenas um alarme, um dispositivo que com certeza vai assinalar em cada um de nós a necessidade de uma mudança. Mudar o pensamento, mudar a forma de ser. Os fatores que geram doenças. Existe um aspecto muito comum na termoquímica que é chamado de entropia. A entropia é o estado de desordem do sistema energético ou do sistema que nós muitas vezes trazemos para nós como forma de vida, ou seja, estamos em grande desarmonia. Isso ela é provocada pela ausência do amor. Tem nos faltado muito esse amor. O amor que com certeza tem sido o motivo dos grandes conflitos, porque não sabemos amar, amamos no sentido da posse, e todas as vezes que essa posse ela nos assinala que não existe, nós caímos no desamor, como vimos, porque o amor ele afasta a entropia. Toda pessoa que ama, ela está em harmonia, porque ela está em sintonia com Deus, porque Deus é amor. Então, o amor que eu falo aqui não é o amor sentimento, mas o amor que é fonte geradora da vida. Esse amor que todos nós buscamos
que é o amor que Jesus pregou como sendo um amor incondicional. Por isso que o Ministério de Saúde adverte: amar faz bem à saúde. Isso nos mostra que nós só adoecemos porque não sabemos amar. Vamos agora buscar o entendimento dentro do aspecto mais científico, que com certeza alguns podem até não entender, mas vamos ser o mais didático possível, e falar de um fluido que faz parte do nosso corpo, que chamamos de ectoplasma. Ele tem a fonte no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é toda essa energia que forma todo o universo, conhecido ou desconhecido por nós. É quando a gente olha lá no Antigo Testamento judaico, quando ele diz que é o sopro divino, é o halo do Criador, é esse fluido. Ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. Todos nós vimos e sabemos que o espírito ele precisa da matéria para evoluir. Também chamado esse fluido de fluido vital. É o fluido que dá vida. Ele é tirado da matéria, que alimenta o corpo, ou seja, dos alimentos em geral, como nós utilizamos, da água, do ar, e também pode ser transferido diretamente de um ser vivente para o outro através do magnetismo. Essa atração e muitas vezes essa repulsão que sentimos um pelo outro tem muito a ver com esse fluido, porque o magnetismo, como força de atração, também pode ser uma força de repulsão. Quando essas mentes elas atuam vibrando numa mesma frequência, elas são receptivas, mas quando as frequências destoam, há uma repulsão. Por isso que muitas vezes odiamos e amamos concomitantemente dentro de um processo de relacionamento. Amor e ódio são coisas muito próximas. E com certeza isso tem sido motivo de grandes complexos e de desequilíbrios por parte de todos nós. Então o ectoplasma é um tipo de matéria fluida que ainda é desconhecida pela ciência. Veja que a gente já sai um pouco daquela física newtoniana que se baseia apenas na matéria. É no corpo vital, isso é importante, que são refletidas automaticamente as informações registradas no perispírito do reencarnante, que somos todos nós, e que são necessárias para a formação do novo corpo de carne. Ou seja, esse corpo que nós temos, ele não é um corpo senão uma consequência de todas as nossas experiências anteriores. Por isso que Chico dizia, através de Emmanuel, que nós ocupamos o corpo necessário para a nossa evolução. Cada um de nós tem um corpo que foi plasmado e idealizado pelas nossas conquistas mentais. Por sua vez, o duplo etérico, que é outro campo mais sutil, transmitirá à matéria densa as informações de como essa deve se organizar para a formação do corpo físico. O que é que eu estou querendo dizer? É que muitas vezes as pessoas não entendem as doenças pré-existentes. Por que que alguns já nascem doentes? Muitas vezes com deformidades graves, doenças não só fisiológicas, mas doenças de natureza mental, como a própria síndrome de Down, a esquizofrenia e tantas outras doenças. É porque essas doenças elas não são causas, elas são efeitos. São doenças necessárias que o espírito carrega e como não conseguiu ainda equilibrar-se diante delas em termos de solução, é necessário que elas ainda persistam até que elas aprendam. Porque como nós vimos, a dor não é para nos fazer sofrer, a dor é para nos ensinar. E consequentemente o sofrimento, ele depende de como você veja. Bem sofrer ou mal sofrer depende de cada um de nós. Verificamos muitas vezes que são pessoas que trazem doenças gravíssimas, que têm poucas chances de ter uma vida como nós gostaríamos e temos vontade de ter uma vida com maior equilíbrio, elas não conseguem. Mas elas muitas vezes se conscientizam disso. É o que nós chamamos de bem sofrer. Porque sabem elas que estão passando por um momento difícil, mas que logo, logo vão se libertar dessa espécie de karma que é tão comum na vida de tantos nós. Tanto os espíritos desencarnados como os espíritos encarnados, eles possuem esse corpo perispiritual, que é o corpo energético. É ele que vai dar forma ao corpo físico e não o contrário.
No caso dos encarnados, como nós estamos vendo, ele serve de modelo para a formação do corpo físico. Essa modelagem se dá através do duplo etérico, que é o intermediário entre o perispírito e o corpo de carne. Todos esses corpos se sobrepõem, mas são corpos de uma energia que ainda pouco conhecemos, mas temos certeza que ela existe. E quando a medicina um dia entender que é nele que está a causa de todas as doenças, nós teremos uma grande chance de erradicar muitas doenças que poderiam ser evitadas, porque elas começam exatamente aí. A doença começa na mente, se transfere para o corpo perispiritual, se instala nesse corpo chamado de ectoplasma, ou essa região, e consequentemente a consequência final será no corpo físico. Por isso que tem pessoas que têm doenças e não têm diagnóstico. A doença não está ainda fixada no corpo físico. Certa vez Chico Xavier encontrou uma mulher que o procurava sempre dizendo que tinha uma doença, e essa doença era o câncer. E todos os exames que se faziam, constatava-se que ela não era portadora do câncer, mas ela dizia que tinha. Um ano depois ela contraiu o câncer. Ela insistiu tanto, mentalmente, em ter a doença, que terminou a doença sendo somatizada no seu corpo físico, por uma indução mental, em função de um desequilíbrio que ela trazia. Por ser o repositório das atividades automáticas do espírito, esse perispírito, esse corpo energético, guarda as informações de toda a estrutura orgânica do corpo físico. Isso quer dizer que este corpo, ele possui órgão, possui membro. Todos nós conhecemos a história dos membros fantasmas. Pessoas que amputam uma perna e ainda passam muito tempo considerando a ideia de que essa perna ainda existe. São os membros fantasmas. Ele amputou a estrutura fisiológica, mas o perispírito ainda não deletou dentro do seu inconsciente esse membro que está ali fixado energeticamente. Nesse processo automático de inter-relação, podemos ver que o corpo físico manifesta todas as sutilezas gravadas no corpo espiritual, incluindo também as emoções do espírito. Veja que como é complexa a estrutura da vida. A gente tem que lidar com tudo isso e não é fácil. Mas como é que um profissional de saúde pode tratar seu paciente se ele não procurar entender todas essas realidades que se sobrepõem uma sobre a outra para finalmente chegar no corpo das consequências que é o corpo físico? Como, por exemplo, as doenças, quer elas tenham surgido recentemente, quer elas sejam trazidas no nascimento, como nós vimos, são as doenças pré-existentes, o mesmo se aplica às más formações congênitas. Tudo isso está dentro desse processo. Porque você pode ter uma doença predisponente, mas pode ser que você não estimule o fator desencadeante. A doença está ali, mas ela não se desenvolve, como nós vamos ter a oportunidade de ver. Esse ectoplasma, quando ele entra no nosso organismo, e ele vem através da respiração dos alimentos, da água, ou ainda por transferência direta de outro, como nós vimos, através do magnetismo, ele deve ser absorvido, e para tal é necessário que ele seja metabolizado. Isso pode nos trazer doença ou saúde. As pessoas que vivem em ambientes em desequilíbrio, em desarmonia, não só no aspecto mental, mas também no aspecto fisiológico, social, são pessoas que muitas vezes são suscetíveis às doenças. Estamos vendo agora o processo que tem mexido tanto com a humanidade, que são as viroses. Verificamos que em alguns lugares o processo se desencadeia com maior intensidade, em outros nem tanto. E é preciso que o homem estude isso, porque há por trás algumas coisas que ainda não temos a capacidade de ter com eficiência e certeza, mas pode ter a absoluta convicção de que tudo está dentro dessa realidade que nós estamos vendo. O Dr. Deepak Chopra, ele afirmava que através dos neurotransmissores, como os peptídeos, as informações de nossos pensamentos positivos ou negativos são transmitidos ao nosso organismo pela química que produzirá a cura, a doença ou a transformação física.
Veja que conceito fantástico ele está nos dando aqui com relação aos nossos pensamentos e às nossas doenças. Nenhum processo da nossa vida, da nossa existência aqui, durante o tempo que permanecemos, se desvincula dessa necessidade de entendermos que somos seres tridimensionais, que temos uma ligação muito mais com o espiritual do que com o material. Até porque, como eu disse na semana passada, nós temos um corpo que começa a morrer a partir do momento que nasce. Ele é um corpo cronobiológico que tem a característica de nos atender nessa experiência. Logo, logo nós vamos ter que devolvê-lo à Terra como matéria, que não nos pertence, e voltarmos à pátria espiritual. O que vamos fazer desse corpo, isso aí vai depender de cada um de nós. Por quê? Porque cada um carrega consigo a sua própria história. Mas todas as impressões que nós recebemos, tanto no que diz respeito ao lado mental como fisiológico, se dá através de uma pequena glândula que fica na parte central da massa encefálica, que é a glândula pineal. É uma glândula que produz um hormônio, todos nós já ouvimos falar, que é a melatonina. Mais do que uma glândula endócrina, ela é um órgão sensorial. Ela transforma o magnetismo em neuroquímica, ou seja, ela transforma as vibrações mentais em impulsos eletroquímicos que vão se estruturar na nossa realidade física através do cérebro. A maior parte da luz que nós captamos nas imagens que fixamos fica nessa área que atende a glândula pineal. Por isso que ela regula o ritmo da nossa vida e do nosso corpo, né? Como também ela tem o poder de regular a nossa área psíquica. Como ela é de natureza espacial, ela está sempre ligada ao holístico, ao transcendente, é através dela que nós nos comunicamos com o mundo espiritual. A mediunidade só se dá através da glândula pineal. É uma glândula que tem uma função fantástica na vida de todos nós, que precisa ser muito bem estudada. O Dr. Sérgio Felipe, hoje é um dos maiores estudiosos da glândula pineal, tem muita informação acerca do que seja ela. No livro Evolução em Dois Mundos, dentro ainda desse mesmo pensamento, por intermédio das mitocôndrias, dizia André Luiz, que podem ser acumuladoras de energia espiritual em forma de grânulos, enviadas ou enviada pela pineal, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico, ou seja, ao corpo físico a que se ajusta, durante esse período que nós estamos aqui, que é o da encarnação, todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria liberadas nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Em resumo, eles entenderam que o comando da célula não está no núcleo, está no citoplasma. E é o citoplasma, nele onde se encontram as mitocôndrias, que recebe, através de grânulos de luz da pineal, esses impulsos elétricos que vão equilibrar ou desequilibrar o nosso corpo físico, e é um dos grandes causadores das doenças que todos nós metabolizamos ou sentimos. E aí se forma um campo que eles chamam de campo biofônico, que é o mediador. Esse campo ele faz a intermediação entre o corpo e a mente, como também entre o pensamento e as células. As células elas trabalham atendendo a esse comando mental. E essa glândula pineal, ela emite unidades de forças psicossomáticas chamadas de bióforos ou biofótons, que funcionam ora como um sol que irradia calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, ora como tempestade, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Veja que tudo isso está no fator mental. O que a gente está querendo aqui trazer para vocês é que todas as nossas doenças, com certeza, estão na forma como nós estamos pensando na vida. E aí vem a pergunta: o que é saúde?
É um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. Viver em paz, estar em paz, amar, tudo isso são fatores importantes para a nossa saúde. Uma doença, independentemente de ser uma possível definição do que ela possa ser, ao se manifestar no corpo físico, reflete o desequilíbrio ou a incapacidade do ser espiritual, não importa a doença. Em outras palavras, ela reflete a nossa ignorância. Desse modo, ela pode ser encarada como tendo uma função evolutiva e não punitiva, como é comumente considerado, impulsionando-nos para o aprendizado. Toda doença assinala em nós algo que precisa ser resolvido. As doenças, como eu disse, elas não têm o propósito de nos fazer pessoas infelizes, nos matar, até porque o corpo espiritual ele não morre, mas ela tem esse grande sentido de nos despertar diante de coisas que até então não havíamos despertado. Como ele disse, onde está o teu abuso, está a tua dor. Então ela vai nos deixar sempre uma lição. Verificamos constantemente que todas as pessoas que passam por uma doença grave são pessoas que sofrem uma transformação muito grande na sua maneira de ser. E esse é o propósito das doenças, assinalar em nós esse processo, essa necessidade de uma transformação mental. E como é a cura da doença? Dentro da concepção plena do ser humano, a verdadeira cura é aquela que se processa a nível do espírito. Por isso que eu digo, ninguém cura ninguém. Você aqui se cura. Esse nosso tratamento que aqui nós fazemos, ele tem como condição fundamental é de autocura. A gente apenas estimula as pessoas através do magnetismo, das palestras, do aconselhamento, de algumas técnicas que são importantes para que a pessoa busque dentro dela os meios para curar-se a si mesma. Esse é fundamental, porque o próprio Jesus não curou ninguém. Se ele tivesse curado um, ele teria que ter curado o outro. E porque ele sempre dizia, vai, foi tua fé que te curou. Porque ele emitia, através do magnetismo, uma energia de harmonia, de equilíbrio, por ser um ser da grandeza espiritual que ele era e é, ele podia mover esses campos mentais, transformando as pessoas que estavam em desequilíbrio, porque geralmente aqueles que o procuravam com suas doenças, eles tinham a razão para estar doentes, mas eram pessoas que viviam mal consigo mesmas, eram pessoas revoltadas, eram pessoas muitas vezes rejeitadas pela sociedade, como os leprosos. E o que é que Jesus fazia? Ele estimulava elas a mudar a sua forma de ser, dizendo a elas que elas não eram nenhuma rejeitadas, e chamando cada um para perto dele, e através da irradiação mental, com o seu magnetismo, ele estimulava um processo de cura. Mas ele dizia sempre, vai e não peque mais. Não continue cometendo os mesmos erros, movendo os mesmos pensamentos, porque dessa vez, ou da próxima vez, será pior. Você terá uma doença até mais grave, porque a reincidência é sempre mais cruel em processo de doença. E como é que nós fazemos aqui para tratar os nossos atendidos que nos procuram através do magnetismo? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o corpo perispiritual ele é formado magneticamente por centros de força. Nós temos conhecidos 7 centros de forças, que são os centros fundamentais. Nós temos 4 inferior e 3 centros superiores. Esses inferiores estão mais ligados à terra, os superiores estão mais ligados à parte mais espiritualizada. Nós temos o básico, nós temos o centro esplênico, nós temos o gástrico, temos o cardíaco, nós temos o laríngeo frontal e o coronário. Cada centro de força desse, ou cada chakra, como queiram chamar, ele é responsável por alguns órgãos do corpo físico, que dependem exclusivamente dele. Quando eles se desarmonizam, eles provocam também uma desarmonia no órgão a ele ligado. É preciso que a gente entenda isso. Então, o tratamento com o magnetismo é um tratamento de equilíbrio, em termos de pensamento,
para que você possa atender a necessidade daquele órgão, daqueles órgãos que estão em desequilíbrio, tanto mental como fisiológico. Então, vamos aqui ver cada centro de força e o que ele representa para cada um de nós. Nós temos o centro de força básico, é esse que fica na parte mais baixa do abdômen. Ele, quando está em sua atividade normal, ou seja, ele está usinando uma quantidade de energia em equilíbrio, que depende da força mental, ele nos dá segurança. Então, toda a nossa segurança depende desse centro de força, desse chakra. E para isso, ele precisa que ele esteja em harmonia. Quando ele está em hipoatividade, ou seja, quando ele está inibido em termo energético, ele nos leva aos fatores da insegurança. E quando ele está hiperatividade ou congestionado, com excesso de energia, ele nos leva à temeridade. Então você sai de um estado de segurança e vai para um estado de insegurança ou de temor. Isso é ocasionado por esse centro de força quando ele está em desequilíbrio. Logo acima nós temos um centro de força muito importante, que é o centro de força chamado esplênico. Ele fica um pouco abaixo da região umbilical e ele é responsável pelo prazer, a vontade, o desejo de viver. Toda pessoa depressiva tem esse centro de força em desequilíbrio. Então, quando, no caso, há uma hipoatividade, ou seja, uma queda ou uma inibição de energia, ele se entrega a um quadro de desprezo. Isso é muito comum nos processos obsessivos, ou melhor, depressivos. Toda pessoa depressiva tem algum desequilíbrio nesse centro de força. Por quê? Porque quando ele está em baixa frequência mental, ou seja, quando ele está em hipoatividade, ele leva a pessoa à depressão. Mas existem as depressões, como é comum a gente conhecer, bipolar, que é o transtorno maníaco depressivo, e quando ele sai desse desprezo e vai para o apego exagerado. Então, consequentemente, aí trata-se de uma depressão bipolar. Então, quando ele está em atividade normal, que é o que a gente procura fazer, através dos passos magnéticos, a gente harmoniza esse centro de força, a pessoa sente uma sensação de paz, de prazer, de alegria, mas se ele não continuar mantendo esse equilíbrio mental, tudo volta novamente. O tratamento espiritual, ele tem fundamental importância, por quê? Porque o tratamento medicamentoso, a química só resolve problemas da química. Ele equilibra o corpo, a estrutura cerebral, mas o que é mais importante é o corpo perispiritual que está em desequilíbrio. Como nós vimos, antes do corpo adoecer, a mente já está assinalando a doença que já está transferindo para o corpo físico. Não é o corpo da causa, mas o corpo do efeito. Tudo vai redundar num desequilíbrio químico. Você vai tomar um antidepressivo, um ansiolítico, seja lá qual for, vai existir temporariamente uma sensação de equilíbrio, porque é preciso que haja equilíbrio mental e, para tanto, a gente precisa estimular através do magnetismo. Temos outro centro de força muito importante, que é o gástrico, que dá, quando ele está em atividade normal, ele nos dá uma sensação de poder, a pessoa está dinâmica, ativa, né? Quando ele está em hipoatividade, ou seja, quando ele está inibido, leva a pessoa à impotência. São aquelas pessoas desanimadas, que muitas vezes não têm motivação para nada, tudo que faz acha que não vai dar certo. E quando ele está em hiperatividade, ou seja, quando ele está congestionado ou com excesso de energia, leva a pessoa à onipotência, à prepotência. São aquelas pessoas que estão acima de tudo e de todos. Isso, consequentemente, é um estado doentio da alma. Então, para que esse gástrico ele esteja em um estágio ou um momento de poder, é preciso que haja uma harmonia constante em sua estrutura. Nós temos outro centro de força fantástico, de fundamental importância, talvez um dos mais importantes, que é o cardíaco. O cardíaco, quando está em equilíbrio, é a sensação de amor, é aquela paz, aquela tranquilidade. Mas quando há uma hipoatividade ou uma inibição, vem a indiferença. São as pessoas que perdem interesse pelo outro, pela família, pelos amigos. Ela fica apática, que é característica fundamental.
E quando ela está em processo de hiperatividade, ou seja, congestionado, ela vai trilhar no campo da posse. São pessoas possessivas, pessoas que são donas das pessoas que elas amam, e isso faz as pessoas sofrerem muito. E a gente tem que trabalhar, levar as pessoas a uma segurança, uma tranquilidade, como nós vimos. Nós temos outro centro de força, que é o laríngeo. O laríngeo é um centro de força que fica aqui na base, na área do pescoço, que trabalha com as glândulas, né? E principalmente a tireoide, através do hipotireoidismo ou hipertireoidismo, a gente verifica a mudança de comportamento, levando as pessoas também aos quadros depressivos. Quando esse centro de força, o laríngeo, ele está em hipoatividade, ou seja, em inibição, ele leva a pessoa sempre ao desprezo ao conhecimento. São as pessoas que não se interessam por nada, são pessoas indiferentes a tudo, elas não se concentram. E quando essas pessoas, ou alguém que traga esse centro de força em hiperatividade, ou seja, congestionado, são as pessoas que abusam do conhecimento. Sabem mais do que todos, estão sempre acima de todos, e geralmente esses processos podem desencadear alguns fatores obsessivos. Isso é muito comum. Nós temos um centro de força também muito importante, que pelos orientais chamado a flor de lótus, que é o frontal. Fica logo aqui acima dos olhos, na nossa testa, que quando ele está em equilíbrio, ele nos leva a um estado de inspiração e de intuição. Todos nós temos esse fator intuitivo. São as pessoas que estão sempre buscando algo acima da realidade que vivemos, a intuição e a inspiração. Mas quando a pessoa está em hipoatividade, quando esse centro de força ele está inibido, as pessoas se transformam em céticas, são pessoas descrentes, pessoas que não têm fé, são pessoas que não acreditam em nada. E quando ele está em hiperatividade, ou seja, está congestionado, leva as pessoas exatamente ao oposto, que é o misticismo. São pessoas que têm visões, que acreditam em coisas sobrenaturais, que não existe, logicamente não existe nada sobrenatural, seria derrogar a lei de Deus, mas elas consideram dessa forma. E, consequentemente, isso leva muitos aos transtornos característicos da própria esquizofrenia. Todo esquizofrênico traz essa característica muito comum no misticismo, muitas vezes de maneira até exagerada. E, finalmente, o centro de força, que talvez seja o mais importante, que nós temos, que é o coronário. Ele fica na parte de cima da cabeça e é nele que está a glândula pineal, como nós vimos, que é a glândula das nossas emoções, é a glândula que faz com que a gente se ligue à espiritualidade. Quando esse centro de força ele está em equilíbrio, ele nos leva ao estado da transcendência. Nos deixa muito mais espiritualizado. São as pessoas que controlam todas as emoções com grande facilidade. Não se deixam levar pelos fatores da matéria. São pessoas altamente resolvidas em sua maneira de ser, de pensar. Consequentemente, isso traz a ela uma quantidade enorme de fatores de equilíbrio. Mas quando esse centro de força ele está hipoativo, ou seja, está em hipoatividade, ou seja, ele está inibido, essas pessoas mergulham em desprezo às funções psíquicas. Mais uma vez, leva à descrença. As pessoas ficam totalmente apáticas, elas não levam nada para o lado mais espiritualizado. E quando essas pessoas estão em hiperatividade, ou seja, estão acima dessa quantidade necessária de energia nesse centro de força, ela abusa das funções psíquicas. São as pessoas que muitas vezes se dizem médiums, são pessoas que dizem que vão fazer isso e aquilo, e consequentemente são, com certeza, seres em grande desequilíbrio. Então, nós sabemos da importância que é o tratamento com o magnetismo. E, para tanto, é preciso a pessoa que atende ter discernimento para analisar cada caso, ouvir atentamente o que aquela pessoa tem a dizer e buscar através das informações os fatores que irão colaborar
para o seu tratamento, mas dizendo sempre que, em primeiro lugar, como eu disse, elas devem procurar um profissional da área de saúde, que seja um problema de natureza psiquiátrica ou um problema de natureza fisiológica propriamente dito. E para encerrar, nós temos uma mensagem que vai exatamente fechar esse nosso momento de hoje, que diz: é muito bom conviver com pessoas alegres, pois elas nos ajudam a conduzir a vida com um sorriso no rosto, mesmo tendo uma lágrima no olhar. Assim aprendemos a valorizar as coisas que acontecem conosco e a partir daí ficamos mais seguros para buscar o que nos traz verdadeiramente a paz interior. Quando aprendemos a sorrir para a vida, nada nem ninguém consegue roubar de nós a alegria de viver, que está em sentir gratidão por todos os momentos que vivemos, mesmo aqueles que nos deixam tristes. Cultive a alegria de viver e você verá que coisas maravilhosas podem acontecer a qualquer momento de sua vida. Nas suas escolhas, procure escolher o que te faz feliz. Mas não esqueça que estar feliz, contribuindo com a felicidade do outro, torna ainda mais feliz. Sorria para a vida, independente de como ela seja. Era o melhor que Deus podia te oferecer. A felicidade é um estado da alma e não depende da riqueza ou do poder. Não reclame daquilo que falta e use com humildade e inteligência aquilo que você possui. Somos nós que decidimos o limite da nossa felicidade e para sermos felizes precisamos estar em harmonia. Como disse Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma. Uma boa noite e até a próxima.